Atenção, professores, pegue sua lição e vamos estudar mais uma vez o livro de Daniel. Hoje nosso tema é quinta-feira 26/3/2020, tempo de esperança. Lembrando que o ano bíblico é 1 Samuel 11-13. Você pode também fazer o Reavivados por sua palavra. Mas a lição de hoje, ela tem algumas datas e nós vamos tentar entender essas datas. Primeiro, Daniel 12:5-13, ele começa, é concluído o livro com uma frase interessante, dita pelo anjo do Senhor. O anjo do Senhor aparece a Daniel e diz então: Daniel, você vai descansar. Só que a frase termina dizendo que no fim dos dias, Daniel iria se levantar e receber a herança. Então, que tempo de esperança, né? Que esperança maravilhosa que nós temos. Nós temos certeza que um dia descansaremos no Senhor. Há aqueles também que estarão vivos na volta de Jesus, mas a grande esperança é que aqueles que dormirem no Senhor se levantarão para receber a sua herança preparada desde a fundação do mundo. Mas e essas datas que aparecem aqui na lição de quinta-feira? O que significa? Um tempo mais dois tempos mais metade de um tempo. Vamos ver então. Segundo a interpretação da profecia, um tempo seria um tempo de 360 dias, um ano de 360 dias, mais dois tempos, você teria aí 360 mais 360, você teria então 720 dias. Só que tem a metade de um tempo, que é 180 dias, dentro do nosso cálculo, e somando então 360 mais 720 mais 180, você vai chegar ao período de 1260 dias. Considerando na profecia dia-ano, nós teremos aí um período de 1260 anos. E o que significa então essas datas? Quando começou esse período? Esse período começa em 538 depois de Cristo, quando Roma papal recebe poder político através do rei Clovis. Isso aconteceu em 508, quando ele se converte, mas o poder mesmo chega em 538, através do imperador Justiniano, que elimina uma tribo chamada tribo ariana, que ela atrapalhava o poder papal de se expandir. Então essa tribo foi extinta e aí começou então a supremacia papal. E quando terminou esse período? Esse período começa no ano 538, com um cálculo mais preciso no ano 508, e vai terminar então no ano de 1798, que é o que nós falamos ontem, onde o Papa Pio VI é preso por Napoleão Bonaparte. Mas aí vocês perguntam, mas você ontem falou que o Papa foi preso pelo general Berthier. Sim, mas foi a mando de Napoleão Bonaparte. Ele foi levado então para uma prisão na França, onde foi executado. E nesse momento cumpre-se a profecia que está em Apocalipse, que haveria uma ferida mortal no poder que investiria contra o Santo do Altíssimo. Então, quando esse Papa Pio VI foi preso, começou então aí essa ferida mortal. Mas essas são datas. E o significado espiritual, bíblico dessas datas? Quais são os eventos que estão ligados a essas datas? Vamos ver então. O que aconteceu nesse período? Qual período? O período que nós acabamos de calcular agora. 538 depois de Cristo até 1798. O que acontece no mundo espiritual? Num grande conflito. Acontece então que o chifre pequeno ele vai atacar o santuário celestial.
Ou pelo menos ele vai tentar atacar o santuário celestial. E o que significa isso? Ele vai tentar remover o sacrifício diário, vai estabelecer a desolação assoladora. Vamos explicar agora o que significaria isso. O que então a Bíblia chama de sacrifício diário? O sacrifício de Cristo, a obra intercessora de Jesus. Quando nós pedimos perdão a Deus dos nossos pecados, nós entramos em ligação com o Pai, com Deus. E Jesus Cristo intercede por nós, pelos nossos pecados, ao Pai. E o livro Patriarcas e Profetas diz que brilha um arco-íris na cabeça de Jesus quando nós imploramos a Deus por perdão dos nossos pecados. E através desse arco-íris que brilha na cabeça de Jesus, significa então a sua obra de interceder pelos nossos pecados. E o chifre pequeno, esse poder chamado Roma Papal, ele vai tentar substituir essa obra intercessora de Cristo, criando intermediários entre nós e Deus, como santos, pessoas que foram beatificadas, santificadas, elas vão agora ter essa função de, como Jesus Cristo, interceder a Deus pelos nossos pecados. Só que a Bíblia diz que só há um intercessor entre Deus e homem. Jesus Cristo, o justo, o homem. Então, todas essas investidas de você ser tentado a fazer uma oração a São Paulo, a São João, a Maria, a mãe de Jesus, é uma tentativa do chifre pequeno de substituir a atribuição de Cristo como intercessor e colocar intermediários entre nós e Deus. Só que a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia ensina que o único intercessor entre nós e Deus é Jesus Cristo. E a profecia dos 1335 dias? Onde é que ela entra aqui? Vamos ver. Daniel também fala de um período de 1335 anos, que é de ano. Se você pegar 1335 dias e subtrair dos 1290, que foi lá aquela profecia de quando começou a supremacia papal, você vai ter aí 45 anos. Se você pegar o ano de 1798, que foi quando terminou a supremacia papal, com a prisão do Papa Pio VI, você somando, você vai ter, com 45, você vai ter 1843. Então o que é que acontece em 1843? Um grupo chamado Mileritas começa a fazer cumprir aquela profecia que estava lá no livro de Daniel. Onde Daniel 12, verso 4, diz que o saber se multiplicaria, a ciência se multiplicaria. Mas nós já explicamos ontem que essa ciência que se multiplicaria é a ciência sobre o livro de Daniel, é o conhecimento do livro de Daniel. Então, começou-se a estudar o livro de Daniel de maneira esplendorosa. Então, os mileritas chegam à conclusão que Jesus voltaria em 1843. E aí você pergunta, mas não é em 1844? Mas já em 1843, eles datam a volta de Jesus. E faz um ajuste de cálculo lá, que aquilo vai se dar no outono de 1844. Então esse grupo, liderado por Guilherme Miller, estudou profundamente a profecia de Daniel, das 2.300 tardes e manhãs, e percebeu que o santuário seria purificado. Mas o que é que a profecia de 2.300 anos, 2.300 tardes e manhãs, tem a ver com todas essas datas que nós estamos mostrando aqui? É que todas essas datas estão dentro da profecia das 2.300 tardes. Então os mileritas chegaram à conclusão que a purificação do santuário seria, o santuário seria a terra e a purificação seria a volta de Jesus, criando novos céus e nova terra.
Mas chegou o ano de 1843 e Jesus não voltou. Chegou o ano de 1844 e Jesus não voltou. Mas então o que aconteceu? Se Jesus não voltou, o que aconteceu em 1844? Um fato muito interessante. Em 1844, mais precisamente em 22 de outubro, ocorre então o início do juízo investigativo. Era realmente a purificação do santuário que iria acontecer, não era a volta de Jesus, mas era a purificação do santuário celestial. Jesus Cristo sai do lugar santo do santuário, se levanta e vai para o lugar santíssimo. Naquele momento, ele não encerra a obra de intercessão, mas ele adiciona a obra de intercessão e se reveste de um atributo chamado juiz. E como juiz celestial, Jesus começa ali o juízo investigativo. Então o juízo investigativo para nós, os vivos, começou em 1844. Desde lá, Deus está nos dando tempo, um tempo para nos arrependermos dos nossos pecados. É também um tempo de esperança, porque no dia que Jesus Cristo se levantar do lugar santíssimo do santuário, aí sim ocorrerá a volta de Jesus. E que todos nós estejamos preparados para o grande dia do retorno de Jesus Cristo.